Oi, gente, caí de paraquedas aqui. Boa tarde. Eu vou combinar o seguinte: eu vou sempre fazer o boa tarde, né, ou boa noite. Eu vou estar sempre dentro do meu fuso horário. Viviane, seja bem-vinda, Viviane, nessa conversa de final de tarde de domingo. Eu estou combinando aqui, Viviane, Valéria, sejam bem-vindas, Renata, que legal, sejam bem-vindas, amigas. Eu estava combinando aqui de cumprimentá-las sempre com o meu fuso horário, o fuso horário da hora que eu estiver gravando a live, né? Então, nesse caso agora, quase boa noite, né? Estamos no boa tarde ainda. Nos atendimentos, hoje em dia, com atendimento online, interessante porque a gente atende pessoas de tudo que é lugar, né? Então, quando o lugar é um pouco mais longe ou está em outro continente, a gente combina. E como nesse caso é o cliente, logicamente, eu dou a vez ao cliente, né? Então, fica valendo o fuso horário do cliente. Então, se lá é boa noite ou bom dia, boa tarde, a gente começa por esse lugar. Então, gente, domingo, e até é legal perguntar para vocês, né? Domingo de tardinha é um dia de pensar na semana? Não usei aquele nome, hein? Aquele fatídico nome, né? A semana. Domingo à tarde, uma tardinha assim. Já fez tudo que tinha que fazer, já está mais calmo, né? O dia está caminhando aí para o final da tarde, início da noite. Parece um horário assim de pensar na semana. Para mim, particularmente, o domingo à tardinha e até o restante do dia é um momento de planejar a semana, de repensar, de ver alguns detalhes que faltaram, alguma coisa que a gente esqueceu, ou adiantar alguma coisa, né? Então, o domingo, para mim, particularmente, é assim. Para vocês que estão aqui na sala agora, me diz aí, domingo à tarde é um horário bom para pensar na semana? E aí tem alguns grupos que se dividem, né? Alexandre, eu não quero nem pensar na semana. Amanhã, quando o relógio tocar, eu penso na semana. E tudo bem, não tem certo nem errado, né? E o outro grupo, que talvez, parecido comigo, fala assim, não, eu estou com um tempinho livre hoje, eu já vou adiantar aqui alguma coisa para a semana. Eu já vou me antecipar, eu vou planejar melhor, lembrei de alguma coisa ou outra, né? Então, partindo do domingo para a semana, Sueli, seja bem-vinda, Sueli, Lídia, sejam bem-vindas. A gente está falando aqui, gente, se domingo, e se vocês quiserem compartilhar aí qual é o pensamento de vocês, se domingo, esse horáriozinho de tarde, se é um horário, um dia para pensar na semana, se é nesse momento que a gente começa a pensar na semana. Linda tarde, é verdade, né? E da mesma maneira, o Willa, tudo bem, Willa? Seja bem-vinda. Da mesma maneira que para mim, domingo à tarde, domingo já é um dia, surpresa boa, né? Caímos de paraquedas aqui. Da mesma maneira que o domingo, para mim, viu, gente? Live surpresa, é isso aí, Lídia. A gente estava pensando na vida, pensando aqui com os meus botões, 3 botões. Então estávamos aqui pensando nessa tarde ensolarada e resolvemos falar sobre o início do ano. Sabe que a live que a gente fez na sexta-feira passada teve uma repercussão muito grande. Eu realmente me surpreendi com a quantidade de pessoas que mandaram um direct, que mandaram mensagem, falando diversas coisas a respeito dela. E aí fiquei com isso na cabeça, né? Amanhã eu vou até colocar um videozinho no feed para falar com as pessoas, né? Porque me ocorreu de fazer uma continuação na sexta-feira que vem. Que a live estava exatamente fazendo isso ali, olhando para a semana. Pois é, eu tenho essa impressão, gente, que domingo, esse horário, a poeira baixou, né? Aquele frenesi do final de semana acabou. Aí sábado eu vou fazer assim, domingo de manhã eu vou pra praia, não sei o quê. E chega essa hora a gente vai dando. Não é que vai murchando. A gente vai fazendo uma transição da bermuda e do chinelo para a roupa de trabalho, né? Mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, né? E o momento do ano que a gente está vivendo agora, para mim, me pareceu como um domingo à tarde. O início do ano, né? Eu, particularmente, tenho a impressão que janeiro é um mês de muita expectativa,
mas é um mês também muito tenso, muito intenso. E eu tenho a impressão que à medida que vão passando os dias de janeiro, à medida que vai se aproximando o fevereiro, a gente lá dentro vai começando a se sentir um pouco espremido. Muitos de nós, não todos, é lógico, né? A gente vai começando a sentir assim a cobrança de tudo aquilo que eu planejei, ou de tudo aquilo que eu ainda não planejei, mas espero que aconteça, né? Então, para mim, esse início de ano está muito parecido com o domingo. Eu falei, poxa, eu vou pegar esse final de domingo. Viviane, seja bem-vinda, minha amiga. Vamos pegar esse final de domingo, que para muitos é um momento de planejar a semana, e vamos olhar para esse início de ano, que é um momento adequado para todos, né? E aí não só para muitos, de planejar o ano. A gente estava falando aqui, Viviane, que teve muita repercussão a live de sexta-feira, né? Que fala sobre o início do ano. Se o ano, o tema da live foi 2021 já começou para você? Porque o ano já começou, né? Hoje é dia 17. Eliana, seja bem-vinda, amiga. As mulheres, como sempre, né, gente? Lembrem de mim, por favor, tá, gente? Lembrem de mim. Eu sempre fui a favor de vocês. Me coloquem para trabalhar na casa grande, para servir vocês. Vai ser um prazer enorme, né? Mordomo, seja lá o que for. Porque os homens não estão com nada, né? Muitos estão. Já estamos tomando jeito, né? Então, o que eu queria perguntar para vocês, conversar com vocês é o seguinte: como está, gente, o pensar início do ano? A gente já pode fazer aqui uma prévia para sexta-feira, para a live de sexta-feira, que provavelmente vai ser uma continuação da última sexta, perguntando se o ano de 2021 já começou para vocês. E assim como no domingo, hoje, a gente pode estar ansioso por algo. Ai, poxa, essa semana tem aqui o início daquele projeto que eu estou há um tempão trabalhando, planejando. Pode ser que eu esteja nesse início de ano já com as coisas andando, né? Já escrevi, já planejei, já tomei várias ações e estou muito ansioso para começar. E é ótimo isso, né? É ótimo mesmo, gente. Motivação, a ansiedade, né? A gente fala da ansiedade e parece sempre que ela é o vilão da história, né? Tem coisas novas por aqui. Ai, que coisa boa, Viviane. Depois conta pra gente aí, menina. Coisa nova e boa a gente quer saber ontem, né? Hoje já teve a notícia boa, né? Lá em São Paulo, que começou a vacinação, né? Hoje foi simbólico, mas vai começar essa semana, né? Então, a ansiedade, gente, ela tem ansiedade boa também. Eu não me lembro agora qual colega que colocou no Instagram. Se eu achar, eu vou postar também, falando da ansiedade negativa e da positiva. Então, aquela ansiedade que te motiva, aquela ansiedade que mexe com você, faz você agir, se mexer, né? Se animar com aquilo, é bacana, é bom pra caramba. Mas, como tudo na vida, o cuidado é sempre qual é o nível de ansiedade. Então, se você está naquele grupo de pessoas que está no domingo, ansioso pela semana, porque a semana vai ser bacana, porque você já está andando com várias coisas. Se você é do grupo de pessoas que já está agitando desde o final do ano, ou desde esse início de ano, os seus projetos para 2021, você vai estar ansioso, né? Você vai estar animado, motivado, e é ótimo isso, não perca isso. Só vale uma pequena... Aqui tem mosquito, tá, gente? E formiga também. Então, se vocês me verem se mexendo muito, tem alguma coisa me incomodando aqui embaixo. Eu só não olhei se tinha um formigueiro, aí não, né? Aí é demais. Mas só o cuidado, sempre cuidado, né? As emoções, elas servem para nós, e isso é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, né? As emoções, aquelas 5 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, raiva, asco, medo, elas têm... É uma praça, Viviane, é uma praça enorme. Bom, eu acho que não tem nenhum formigueiro por aqui, vamos ver, né? Vamos ver que sincronicidade acontece aqui, né, Willa? Então é bacana sempre a gente cuidar, porque essas emoções, elas foram feitas, sim, foram feitas junto conosco, né? Elas vêm de fábrica com a gente para nos ajudar. E o nosso grande trabalho nessa vida é a gente poder aprender a lidar com elas, aprender uma maneira de lidar com elas.
nunca reprimir, né? Mas também nunca ser refém delas. É bem interessante a gente lembrar sempre que nós não somos os nossos pensamentos. Então estão aqui os pensamentos. Nós também não somos as nossas emoções, estão aqui as emoções. Nós somos a individualidade. Nós somos a consciência, nós somos o ser único, individual, que tem pensamentos e emoções. Porque muitas vezes esses pensamentos vão nublar a gente, vão encapuzar a gente. Eles vão estar loucos, eles vão estar numa quantidade exagerada e de uma qualidade duvidosa. Então olha a importância da gente se observar e perceber sempre os meus pensamentos. Na inteligência emocional Bioflow, que é a técnica com que a gente atende no consultório, a gente fala muito isso e usa durante as sessões a consciência mental. O treino para que a pessoa desenvolva a consciência mental. Consciência corporal, o que ela está sentindo no corpo. Consciência emocional, que emoções estão presentes. Por quê, gente? Porque nessa hora, quando você... Minha florzinha, minha filha, Lulu... Tô por aqui, hein? Tô aqui me coçando das formigas dessa praça tão bonita e tão cheia de formigas. Então o que a gente... É sempre importante, por exemplo, no caso, como eu estava falando, da ansiedade, é perceber o nível de ansiedade que eu estou em relação a algo para acontecer. Então, como qualquer outra emoção, e acontece uma coisa bem interessante, viu, gente? Muitas vezes, por não treinar, perceber as minhas emoções, por exemplo, eu só vou me perceber com alguma emoção quando ela já estiver no nível lá em cima. Quando eu já estiver mordendo a língua, os lábios de raiva. Quando eu já estiver com muita raiva ou com muita tristeza. Por falta de treino, é isso mesmo, treino de prática, muitas vezes a gente só vai perceber quando está lá em cima. É como a vontade de ir ao banheiro, é como a fome. Muitos de nós não sente aquele começo de fome. Oi, Carol, seja bem-vinda. Muitos de nós não percebem o início da vontade de ir ao banheiro. Não percebem o início da fome. Não sei se você algum dia já sentiu isso ou já estava conversando com alguém e de repente essa pessoa sai correndo porque precisa ir ao banheiro. Fica com uma fome desesperada, a não sei que seja hipoglicemia. Provavelmente essa pessoa nunca atende à vontade de ir ao banheiro. Provavelmente essa pessoa sempre protela a fome. Daqui a pouco eu como. Então o cérebro que não gasta energia à toa, de maneira nenhuma, se ele vê que ele te avisa e você não vai, ele não te avisa mais. E aí o que acontece? Você não tem o termômetro da fome, da vontade de ir ao banheiro. Quem te avisa não é mais o cérebro, que você está começando a ter vontade. Quem te avisa é o corpo. E ele fala assim, corre porque vai pegar. A mesma coisa acontece com as nossas emoções. A falta de treino, a falta de consciência de que eu não sou os meus pensamentos, de que eu não sou as minhas emoções, muitas vezes faz com que a gente deixe o barco correr frouxo. Então eu faço sempre uma analogia de que nós somos dono da mesa de ping-pong. Uma raquete são os nossos pensamentos. Isso fica mais comum na velhice? Carol, isso é mais comum não exatamente na velhice. Isso é mais comum pela falta de tomada de consciência, né? Então é lógico que a velhice traz alguns percalços, né? Alguns desgastes fisiológicos, psíquicos. Mas se a pessoa tem o hábito, é como qualquer outro hábito que ela tenha, é como qualquer outra sabedoria e entendimento que ela tenha. Algumas ela vai ficar ainda melhor, outras não. Então não se trata exatamente da idade, né? Se trata assim de a gente começar a treinar no dia a dia. Ô minha amiga, autora Malchaland, depois se você quiser me diz seu nome. Então a questão é treinar, né? E olha que bacana, a gente pode treinar, observar pensamentos e emoções o tempo todo, porque a gente sente o tempo todo. Eu sinto o meu corpo o tempo todo. O nosso corpo é um grande mestre para nós, porque ele fala o tempo todo o que está acontecendo na minha vida. Ele me avisa das coisas que estão acontecendo ao meu redor. Não só as picadas de formiga. Ele me avisa se algo me incomodou emocionalmente.
Então é muito comum você estar conversando com uma pessoa e você fala algo e a pessoa faz assim. Viu alguém cruzar o braço, dá uma repensada, o que você está falando? Ou pergunta para ela, está te incomodando? Falei alguma coisa que você não gostou? É automático, sabe, gente? O corpo, ele fala o tempo todo. Mas, Alexandre, o que tem a ver corpo, emoção, pensamento com estar planejando o meu ano? Tem a ver que pode ser que você parou para planejar o seu ano e aí começou a vir ansiedade. E pode ser que a ansiedade venha cobrindo você de pensamentos. Então começam a ter muitos pensamentos e a qualidade deles não é muito apropriada para quem quer desenvolver um planejamento, para quem quer olhar com otimismo e fazer algo novo ou mudar algo velho, como a gente falou numa das lives lá em dezembro. Não leve problemas velhos para o ano novo. Quando você começa a treinar, tá, gente? Cláudia, seja bem-vinda, Cláudia. Quando você começa a treinar, observar o que você pensa, quando você começa a treinar, observar o que você está sentindo, você começa um nível de cumplicidade, de autoconhecimento muito grande. E você começa a perceber, por exemplo, que sempre que sai de determinado lugar, da casa de uma certa pessoa, tem uma dor no estômago. Aí você vai botar logo a culpa no quindim, na empada, né? Quantas vezes você comeu empada no ano? Quantas vezes te deu dor de estômago? O nosso corpo, gente, ele reage às nossas emoções. E não é nada místico isso, né? Aperta aqui, ó, em você ou em alguém que você julgue que é muito tenso, né? Poxa, fulano tá sempre tenso. O que é aquela tensão, isso aqui duro nas pessoas? O que é aquilo? O que a gente diz que é? Tensão, não é isso? E o que é a tensão? O que é a tensão? É uma ansiedade muito grande, é um nervosismo, é um medo. A pessoa fica assim, né? Então olha a emoção mexendo no teu corpo físico. Será que as emoções só mexem aqui? Não, né? Eu sou emoções, corpo físico, eles estão todas integradas, né? E é fundamental isso, gente, para esse início do ano. Para esse nosso metafórico domingo à tarde. Para quem chegou agora, a gente comparou o domingo à tarde, onde a gente para pensar na semana e planejar e agir. A gente comparou ao início do ano, esse dia que nós estamos agora, 17 de janeiro. Que é um momento, o início do ano, para pensar no futuro. Esse, gente, é o momento mais importante do seu ano. É agora. E é muito importante a gente parar e se observar agora. Sabe por quê? Essa preocupação, vocês vão achar que o Alexandre tem trauma de janeiro, né? O Alexandre não tem trauma de janeiro. Mas eu vejo isso há muitos anos. A gente atende diariamente muita gente no consultório. Quando entra fevereiro, gente, as pessoas começam quem chega até fevereiro animado, motivado, se não estiver com o barco andando e os dois remos na água, sabe quais são os dois remos? Consciência e atitude. Não é boxe não, tá, gente? Isso é um remo. Quem não estiver consciente e tomando atitudes conscientes, começa a ficar assim. Caramba, fevereiro chegou, não fiz matrícula na academia, não comecei o regime, aquele curso que eu comprei que vai vencer agora em março, não comecei ainda, meu Deus do céu. Roseli, seja bem-vinda. Fevereiro, quando entra, gente, a gente começa, quem não começou a agir ainda, né? Começa a ficar com medo. E olha, a quantidade, o percentual de pessoas que quando chega em março desiste do ano é muito grande. É psicológico, sabe? Desanima, desacredita de si mesmo. A gente falou bastante sobre isso na live da sexta-feira, né? Que a gente acaba desacreditando de nós, da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa criatividade, do nosso poder. E a gente tem isso tudo. Só que a gente tem por trás disso questões emocionais desde a nossa infância, que criaram em nós crenças que dirigem a nossa vida hoje. Hoje eu não vou falar a frase do Jung, hein? Não vou falar. Todo mundo que está aqui, deixa eu ver quem está aqui que não escutou a frase do Jung. Acho que todo mundo já escutou, gente. Acho que até a Cláudia escutou, porque a Cláudia esteve na última e, se eu não me engano, na penúltima, né? Mas é isso, essas crenças. Então, não vou falar a frase, depois quem quiser eu repito, tá? Mas eu vou falar o que acontece na nossa infância. A gente apreende
que que apreende? Você aprende com o que falam para você, mas você também apreende com o que você vê do entorno. Então isso vai criar em você uma crença sobre você. Lembra, né, Cláudia? Vai criar uma crença. Então eu vou desenvolver uma crença sobre mim mesmo. Eu vou desenvolver uma crença sobre as pessoas e sobre a vida. Então quando chega no momento desse de começar um ano, ainda mais o ano vindo de um ano que a gente veio, né, gente? Um ano atípico na história do planeta Terra. Não foi do Brasil nem de lugar nenhum. Seja bem-vinda, Denise. Então é um ano completamente atípico, né? Um ano que vem de 2020, gente. E que a gente entra ainda carregando esse peso de 2020, né? Coronavírus, vacina. Mas esse momento do ano 2021, ele é muito importante para a gente poder parar. E primeira coisa que a gente falou lá em dezembro, numa das lives, parar e ver que problemas que vêm ao longo de vários anos na minha vida que eu não quero passar para esse ano. Essa é a primeira coisa, né? Porque como a gente falou lá em dezembro, novembro, não me lembro, não leve problemas velhos para o ano novo. E é muito comum, gente, na vida de todos nós, pessoas dos 20 aos 80, aos 100 anos de idade, estarem vivendo as mesmas coisas, né? Foi por isso que a gente tem aquele brinquedinho que fica rodando, um trilho. Acho que aqui nem todos viram, né? É um trenzinho de criança que fica rodando em círculos, né? E a gente muitas vezes passa anos na vida, né? Rodando em círculos. Então a primeira coisa, quando você inicia um ano, aproveitando esse embalo energético, esse embalo de motivação que você vê em todo mundo, começou o ano, vai ser diferente, é você pensar primeiro, e eu sempre dou a sugestão do papel e lápis, né? Anota, escreve. Quando você escreve, você se compromete. Quando você escreve, você está botando para fora aquilo, está vendo, está tornando aquilo real. Por incrível que pareça, não basta você saber ou sentir. Quando você escreve isso, ou hoje em dia digita, né? Tudo bem, pode digitar. Mas quando você coloca isso no papel, você está tornando isso verdade, real. E está criando sim um compromisso com você, para aquilo que você está escrevendo, para aquilo que você está constatando. É importante escrever. Eu gosto sempre de começar pelos problemas antigos, né? Eu falo sempre que problema antigo é um insulto à nossa inteligência, à nossa criatividade, à nossa capacidade, né? E por quê, né? A gente fez uma live no ano passado, se eu não me engano, falando do até quando, né? Então, para coisas antigas, a gente se pergunta assim, até quando? Até quando eu vou viver assim, ou passar por isso, ou esperar esse sonho acontecer, né? Então, depois que você relaciona os problemas velhos, você vai para as metas suas desse ano, que a gente falou bastante na sexta-feira passada. O grande lance, gente, isso que eu estou falando não é novidade para ninguém. O que eu não quero mais para minha vida, as metas para o final do ano, isso não é novidade para ninguém. Mas é algo fundamental, né? Não dá para a gente querer algo nesse ano se não fizer algo para que isso aconteça. Então, escrever as suas metas é importante. O que a gente quer chamar a atenção aqui é a importância de, quando você se coloca para fazer isso, perceber em você quais são os entraves que vêm, quais são as emoções que vêm para você. É perceber o que em você te segura. No dia 17 de janeiro, já passamos da primeira quinzena de janeiro, né? A gente já está se aproximando do final do mês. É bem bacana a gente se perguntar, por exemplo, eu estou na turma do estou esperando. Não, eu espero que esse ano seja legal. Que bom. Ótimo isso, né? Tá otimista, tá motivado. Que bom que você está esperando isso. Mas você está só esperando ou você já está fazendo algo? A nossa mente, na Bioflow tem um curso de 2 dias que é o Soltando Amarras, né? Então, para quem não tem condições de tempo, de grana, às vezes, de ir para uma imersão de 7 dias e ficar trancafiado lá numa pousada, aliás, é um lugar muito bacana, né? 7 dias, e é fantástico aquilo. Faz um curso de 2 dias. As formigas estão voltando, viu, gente? Não sei se elas estão vindo, o turno da noite das formigas está chegando aqui. Mas é bacana porque tem um curso do Soltando Amarras que se chama A Mente que Mente. A nossa mente, gente, e a neurociência fala muito sobre isso hoje, tem muito estudo sobre isso. Ela está o tempo todo atrelada ao nosso instinto de sobrevivência.
São duas bolinhas, né? Se algum cientista me ver chamar a amígdala de bolinha, vai me tacar uma pedra aqui, né? Mas tudo bem, são duas bolinhas, são as amígdalas cerebrais. Essas amígdalas são responsáveis pela nossa sobrevivência. Então olha que bacana. Tudo que eu faço diferente do que eu sempre fiz, as amígdalas acendem assim uma luz de alerta. Então um exemplo bem esdrúxulo, né? Porque a amígdala não raciocina, ela é instinto de sobrevivência. Então se a amígdala hipoteticamente pudesse falar, e o Alexandre fuma há 40 anos, uma suposição, né? Deus me livre, mas uma suposição, e ele fala assim, vou parar de fumar. Quando a amígdala percebe que ele vai parar de fumar, ela pensa assim, opa, peraí, ele fuma até hoje, está vivo, ele não pode parar de fumar. Se ele parar, ele pode morrer. É bem assim, gente, o nosso funcionamento. Então, parar de fumar é um exemplo, mas imagina que você venha há muitos anos com uma limitação na tua vida profissional, uma limitação na tua vida afetiva, com uma limitação em qualquer área da tua vida, ou com um problema, ou algo que você queria realizar em alguma dessas áreas. E aí você percebe, parando para refletir, parando para escrever, porque olha, se não parar para refletir e escrever tem essa outra vantagem, quando você para escrever, você está refletindo. Oi Sérgio, primeiro homem a chegar na sala, vamos comemorar. Solta fogos. Seja bem-vindo, meu irmão. Se você não parar para refletir, gente, vai dar dia 17 de fevereiro. Oi Bruna, seja bem-vinda. Vai dar dia 17 de março, de julho, de agosto. E daqui a pouco você está em dezembro, se lamentando. Lembra do chicote? Eu estou sem a minha mala aqui hoje. Se lamentando que você não conseguiu fazer nada. Então por isso é tão importante você parar e escrever isso. Mas olha que bacana, quando você parar para escrever isso, você vai começar a perceber todas as... Oi Fernanda, seja bem-vinda, minha amiga. Você vai começar a perceber todos os entraves. E vai ser bem bacana, gente, se você lembrar no ano passado, no ano retrasado, se você lembrar que na história da sua vida, se esse entrave que está se apresentando agora é algo que acontece. É algo que acontece no seu cotidiano. Então, por exemplo, se você fala assim, eu tô muito seguro porque eu não sei fazer, é muito novo para mim, e eu acho que eu não dou conta, eu nunca faço nada direito. E é uma coisa que a gente falou muitas vezes nas lives, né? Começa a prestar atenção nas tuas palavras, nas palavras que você fala. O Freud chamava isso de ato falho, e tem tantos outros nomes, né? E tem muitas palavras que saem da nossa boca e que definem, dizem para mim o que vai no meu inconsciente. É bem interessante, gente, ver as palavras que a gente usa. É perceber o que você fala para os outros a seu respeito. Eu sou muito esquecido. Nunca faço nada direito, é incrível. Eu começo o negócio, paro. Começa a perceber. Quando eu falo começa a perceber, olha, lá no começo a gente falou de olhar a sua emoção, perceber o seu corpo, perceber os seus pensamentos. E agora eu estou falando para você perceber o que você fala. Olha que interessante, a gente está falando o tempo todo de olhar para você. Olha que bacana o movimento da vida que colocou um planeta inteiro dentro de casa. Para quê, gente? Para olhar para dentro, né? Então a frase que eu escutava no passado e que eu gosto muito, né? Alexandre, não tem saída. Olha, o trabalho está difícil, a grana, tem o Covid, aí não tem saída. Gente, a saída não é para fora. A saída é para dentro. Vamos entrar aqui, não vamos entrar nesse assunto, mas só uma pequena colocaçãozinha. Já é sabido da ciência há muito tempo, há décadas, que nós somos, constituição física nossa é um aglomerado de elétrons, prótons e nêutrons. Nós, constituição física, aliás, do ser humano e de tudo que existe no universo, é um condensado de átomos, de moléculas de átomos, que são constituídas por cargas elétricas. Então eu até brinco e digo que nós não somos primos do macaco, nós somos primos da tomada, né? É brincadeira, né, gente? A gente emana eletromagnetismo. O nosso coração, não é, Willa? Tem 40 mil neurônios. O nosso coração é uma sequência do nosso cérebro. Só que tem uma coisa, ele tem uma força eletromagnética 100 vezes maior do que o cérebro.
Quando você está com um sentimento, uma coisa muito forte acontecendo na sua vida, onde é que dói no teu corpo? É aqui, né? Quando você vai, é pela ferida que a luz entra para poder cicatrizar. Isso aí, Willa, bacana, hein? Obrigado, bem bacana. Bonita essa frase, hein? Quando a gente vai falar de nós, quando a gente está querendo enfatizar algo ou está numa situação muito séria, quando você fala assim, eu, onde é que você bate? Aqui, né? Interessante isso, né? O coração, como alguns dizem de uma forma mais filosófica ou romântica, a casa da alma, né? Aqui estão os teus segredos, aqui estão algumas dores, é verdade, mas aqui também estão alguns valores que você nem conhece a seu respeito. Aqui estão alguns entendimentos que você precisa para, enfim, soltar aquela amarra que te prendia na vida. Em qualquer área, tá, gente? Na espiritualidade, na ligação com a vida, como eu falei, trabalho, afetivo, o que seja, né? No seu lazer, né? Quantos de nós se dá o direito de ter lazer, né? Quantos de nós consegue sentar no meio do dia da semana, numa poltrona e falar assim, não, eu mereço ver uma série, eu mereço ler um livro, o que seja, sem sentir culpa, né? Uma coisa estranha nisso. Então, olha, nos detalhes do teu dia a dia, você pode se perceber e perceber, como o Willa falou, qual é a ferida que tem aí dentro. Nesse momento tão especial do ano, que é o início do ano, num ano tão difícil que a gente terminou agora, e de tanta expectativa, né, de tanta esperança, seria uma pena perder todo esse afã de esperança que a gente tem no coração hoje. É o planeta inteiro com esperança, gente. Isso tem uma carga eletromagnética, uma força tremenda. Seria uma pena muito grande a gente repetir de novo. Aqui ninguém vai repetir, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aqui a gente vai usar consciência e atitude, né? Mas justamente essa live... Ô, minha amiga, seja bem-vinda, Tata Moretti, seja bem-vinda, minha amiga. É uma pena muito grande, a gente não pode perder essa oportunidade, sabe? De parar agora, no início do ano, janeiro, fevereiro. Eu não estou dizendo que isso é para fazer até o dia 30 de janeiro, tá, gente? Por favor. Mas não deixar morrer, sabe? Não deixar esvair pelas mãos de novo os teus sonhos, as tuas metas. Não existe sonho impossível. Ô, minha amiga, gratidão. É uma querida. Não tem sonho impossível, sabe? Não tem meta inalcançável. Não tem. Não tem mesmo, sabe? E é bem importante, de novo, né? O Alexandre vai falar isso muitas vezes ainda, tá, gente? Isabela, seja bem-vinda, minha amiga. Isabela, cantora. Bacana. Gostei muito de te ouvir, hein? Bem bacana. Então, gente, é uma pena a gente perder o fio da meada. Não desistir nunca, porque nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para aprender. E aproveitar esse embalo vai ser uma coisa duplamente boa. Você vai estar trabalhando o teu ano e vai estar se trabalhando. Não sei se alguém já reparou, gente, mas as dificuldades da vida não tem o objetivo de penalizar a gente. Não tem o objetivo de punir a gente de nada, né? Algumas filosofias, algumas religiões falam em castigo, né? Gente, nós somos parte disso aqui. Nós, humanos, somos tão somente parte disso tudo aqui. Eu brinco e digo que a gente inventou a roda, o fogo e o Wi-Fi, e está todo metido, achando que a gente é alguma coisa diferente. Nós somos humanos, natureza, tanto quanto a natureza. Agora me diz, na natureza, onde é que você já viu alguém punindo alguém? Que criatura da natureza você já viu sendo punida por algo? Não pode ser isso vai acontecer só com a gente, né? Não pode ser que só com a gente deu errado. Então é tirar um pouco e quando a gente acha que merece punição, consciente ou inconscientemente, isso também é uma crença que eu trago de criança. Olha como é rico a riqueza que tem no nosso dia a dia de coisas que você pode se observar. Porque a maioria das coisas que regem as nossas ações e as nossas não ações são inconscientes. A fala que é sempre branda e nunca se revolta, ou a fala que é sempre agressiva, percebe? A gente está em opostos, né? Em extremos, elas têm um fundo emocional, elas têm um fundo de uma crença. O nosso dia a dia, gente, é extremamente rico de informações. E se a gente não observar, se a gente não treinar a ficar consciente,
Eu vou dizer o que é consciente daqui a pouco, né? Explicar de alguma outra maneira. Se eu não procurar olhar para isso na terceira pessoa, sair de mim e me olhar, eu não vou perceber, porque são questões inconscientes. As maiores dores, e quanto mais novinhos nós éramos, então quanto menor a idade, mais profundo é o trauma e mais inconsciente, e mais ele vai agir na sua vida. Então muitas pessoas se rotulam: eu sou irritadiço, eu sou preguiçoso, eu parto para cima de tudo, eu sou um tanque de guerra. Tudo bem, cada um tem sua personalidade, a gente sabe, mas tem coisas que são de mais ou de menos. Se a gente está em dúvida, o que eu tenho que olhar para mim, Alexandre, você está falando, tá bom, faz sentido, mas ficou muito aberto. O que eu tenho que olhar para mim? O que é bom eu observar? Observa, começa pelos momentos de dor, começa pelas situações de dor, ou situações que se repetem na sua vida, ou situações que você fala de forma muito repetida. Tudo que se repete na sua vida, a não ser as coisas boas, é bom que você olhe. Bom, as coisas boas é bom você olhar também, né? Para aprender como é que você chegou ali e construir cada vez mais coisas boas, né? Mas é importante, tudo que se repete, suas palavras, ações, acontecimentos desagradáveis, esses são os momentos para você pegar e trazer, como num laboratório, você traz um objeto de estudo. Sula, seja bem-vinda, minha amiga. Então, é você trazer algumas questões, usar dos próprios problemas que te incomodam para começar a observar eles e se observar vivendo eles. É algo fácil? Você vai entender tudo rápido e resolver sua vida? Não, não vai. Mas você vai construir esse caminho. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Se você começar a treinar como qualquer outra coisa que você treina, você vai construir esse caminho, com certeza. Então olha o que a gente está querendo dizer, em resumo, antes que as formigas acabem com os meus pés e o sol vá embora, é dizer assim: aproveita esse momento, inteligência emocional Belfort. Espera aí, gente, fazer a minha reverência aqui a esse instituto maravilhoso que mudou a minha vida, posso falar sem nenhum medo de exagerar, e que eu vejo já há muitos anos mudar a vida de tanta gente. É uma alegria enorme quando eu vejo esse símbolo, abre assim essa luz no meu coração. Muita gratidão a ele, e muita gente grata a ele, né? Graças a Deus. Então, o que é bacana, um resumo antes que eu falei nas formigas como minha perna ou o sol vai embora. Falei do sol, o sol apareceu, né? E eu falei no começo, vamos ver o que a sincronicidade nos aguarda, nos reserva hoje, né? Que bacana. Oi, Rosa, seja bem-vinda, Rosa. Então, gente, o resumo seria assim: a gente observar que momento rico é esse que a gente está vivendo, início do ano, de um ano difícil, de um ano extremamente desafiador. O ano de 2020 colocou à prova todas as nossas resistências, colocou para fora todas as nossas dores, quase todas. Levou muitos de nós ao extremo emocional, financeiro, pessoal, todos os extremos, emocional. Um ano extremamente desafiador. E honrando, né, e pensando, né, em todos aqueles que não puderam chegar até aqui, nós chegamos, né? E temos agora uma oportunidade muito linda, de um simbolismo muito grande, sabe? Em 2021, onde a gente pode literalmente dar a volta por cima. Onde a gente pode fazer de 2020 um ano triste, um ano de muito aprendizado, de muita dor, mas que ele sirva para a gente, né? A gente passa muitas dores na vida, gente, e se a gente não usar elas para alguma coisa, ninguém quer sentir dor, né? Claro, Priscila. Bom, formiga eu fico aqui quieto, tá, gente? Mas se o cachorro vier, eu vou embora, hein? Eu vou subir na mesa, hein? Mas precisa rir um pouco, né, gente? Eu gosto muito do humor, é lógico, com consciência, né? Com coerência, porque a gente trabalha com muita dor, né? A gente está todo dia trabalhando com a dor. Então o que eu quero dizer, gente, é a gente honrar esse ano difícil que a gente teve e fazer dele um manancial de aprendizados para que a gente honre ele vivendo melhor esse ano. É real, é possível e a gente merece, gente. Cada um de nós aqui merece ser mais feliz,
ser mais pleno, viver com mais paz, evoluir, crescer. E para isso precisa, o que a gente fala muito na Bioflow, na inteligência emocional Bioflow, precisa que a gente se coloque em zona de desafio. Então, a gente tem dado várias sugestões, né? Uma sugestão, quando você se vê repetindo a mesma frase assassina, eu criei um grupo de frases, né? Tem frases de mordomo, frases assassinas, tem outros grupos de frase. Nas frases assassinas tem assim: ah, não tem jeito, ah, não gosto disso, e não sei fazer, ah, desisto. Não, eu nasci para isso, eu não nasci para ser feliz no amor, não, eu não nasci para ganhar dinheiro. Gente, pare com isso. Até quando, né? Até quando a gente vai usar um certo desculpismo como uma muleta, né? E continuar achando os culpados, né? Sim, as pessoas têm o seu mérito e o seu demérito por aquilo que fazem com a gente, é claro. Mas não é esse o caso. Sou eu aprender com a dor que a vida me trouxe, o que eu tenho que aprender. Então, a dica é a gente olhar para a nossa zona de conforto. Então, se você conseguiu colocar suas metas no papel e quando pensa em agir ou concretizar, vem uma frase conhecida sua, que se encaixa em frase assassina, vem uma frase já conhecida sua que você repete e que te parece uma zona de conforto. O que é zona de conforto, Alexandre? Eu não querer fazer aquilo que eu nunca fiz. Então, o que a gente falou na sexta-feira, né? Gente, se eu continuar repetindo as mesmas coisas que eu sempre falei, se eu continuar fazendo só o que eu fiz até hoje e não fizer nada daquilo que eu nunca fiz até hoje, onde é que eu vou chegar no final desse ano? No mesmo lugar onde eu estou hoje. Tomara que sem formigas, né? Eu vou chegar no mesmo lugar. E aí eu vou colocar a culpa no presidente, no cônjuge, no patrão. O mundo é o que é, né? O mundo está em evolução. E se você olhar para a história do mundo, há pouco tempo atrás se vendiam pessoas aqui na praça. Olhava os dentes, dava preço, pegava na corrente, eu vou levar esse aqui. O mundo está mais exposto, as mazelas estão mais expostas hoje, mas o mundo está melhorando. Olha, pega um livro de história e volta nas barbáries que nós vivemos desde os tempos mais remotos. A Sula está dizendo aqui, se a gente está vivo, a gente pode tudo que a gente realmente desejar e buscar, não é mesmo? Com certeza, Sula. Tudo. Eu, há 12 anos atrás, falei para um terapeuta, eu me tratava com ele já há 3 anos. Um dia falei para ele, sabe, Paulo, Paulo Petrói, é perto do seu continente aí, Rosa, é de Portugal ele. Está morando lá, né? E eu falei, Paulo, eu queria mesmo ser terapeuta, sabe? Mas nessa vida não vai dar, é impossível. Eu falei com todas as palavras assim, é impossível, Paulo, eu ser terapeuta. Eu trabalho numa empresa familiar, eu dirijo essa empresa, sou responsável por ela, e ela tem muita gente da família, né? Não tem como eu sair. E eu já estou aí, vou fazer daqui a pouco 9 anos terapeuta. Falei agora há pouco que a Bioflow mudou minha vida, né? Mudou em vários aspectos, né? Então é possível sim, gente. É por isso que eu falo sempre, é real. Mudar a sua vida é real, é possível. Alexandre, você está falando da sua história, né? A tua história. Gente, eu vejo isso acontecer diariamente. Graças a Deus, os colegas da Bioflow e outros colegas da psicanálise, da psicoterapia, de outras áreas, veem isso acontecer, veem que as pessoas chegam um dia que elas acordam, elas despertam e falam assim, caramba, essa crença aqui estava amarrando a minha vida. Eu achei que eu nasci para sofrer, eu achei que eu nasci só para trabalhar. Pelo tudo que aconteceu na minha vida e pelo que eu aprendi, eu não tinha direito, eu tinha que matar 3 leões por dia. Vida fácil, tranquila, vai acontecer alguma coisa de errado. Já pensaram isso alguma vez? Acontece uma coisa boa, aí você fica feliz, né? Lógico. Aí acontece uma outra coisa boa, você fica feliz, mas... Ô Sandra, eu saí do Florescer quando entrou a quarentena, né? Eu parei de atender no Florescer, no Valqueira aqui no Rio, né? Porque só estou online, mas assim que as coisas voltaram ao normal, aqui no Rio não voltou ainda para mim. Eu vou voltar lá, com certeza. Mas só voltando aqui, acontece a segunda coisa boa, a gente fica feliz, mas já fica com medo. Se acontecer a terceira, a gente entra embaixo da mesa.
Meu Deus do céu, outra coisa boa, vai morrer alguém na família, aí eu vou ficar pobre, aí eu vou falir. A gente pensa que vai acontecer uma desgraça. Quantos de nós não pensam assim, né? Então quando você começa a olhar para dentro de você e perceber que tem muitas maneiras de ver a vida, muitas falas suas que você achava que era verdade e que não fazem mais parte da sua vida. Muitas dessas crenças e falas eram crenças e falas construídas e vividas por uma criança que não tinha as ferramentas que você tem hoje. E é muito comum, gente, a gente adulto se limitar aos limites de uma criança, repetindo às vezes as frases que essa criança falava. Os anos vão passando. Sim, que bom, né, Priscila? Graças a Deus. Mais uma alma consciente para expandir a consciência do planeta. Então, o que a gente está falando, gente, não é uma fórmula mágica, mas é um caminho real. É a construção de um novo caminho, que começa a partir da sua auto-observação. Quase todas as lives eu falo a frase do Jung, que eu não falei hoje, e falo a frase da Fanny. A Fanny tem uma frase, gente, entre tantas outras, que é fantástica. A sua qualidade de vida está diretamente à qualidade da sua auto-observação. Se você começar a perceber o que você está sentindo no seu corpo, o seu corpo fala, como eu disse no início, né? Se você perceber na hora que você está fazendo as suas metas para 2021, faz uma experiência, gente. A gente trabalha com respiração nos atendimentos presenciais da Bioflow, né? E a gente faz a leitura de respiração. É bem bacana, você coloca uma pessoa deitada, respirando normal, e você começa a ver as questões emocionais que vieram lá de trás. Aparecem na respiração. E como a gente costuma dizer, né, na Bioflow, a gente vive como respira. Respira como vive. A respiração fala integralmente, em tempo real, de como está você emocionalmente. Então, quando você sentar para fazer suas metas, planejar seu 2021, fica atento à tua respiração. Fica atento às emoções que vêm para você. Fica atento às sensações do corpo. Vai treinando isso, gente. É maravilhoso isso. Você está no meio do dia, desatento, distraído e percebe ou a respiração ou alguma dessas outras duas observações. Aí vê que está respirando desse tamaninho. E aí vai perceber que no teu entorno acabou de acontecer com você algo que você não gostou. Que você sentiu medo, se sentiu acuado, que te deixou incomodado. Então olha como a observação pode mudar a sua vida. Eu dou sempre o exemplo aqui que eu quebrei um dente de tanta raiva que eu tinha e eu não sabia que eu tinha raiva. Quando alguém me perguntava, eu falava, não, eu não sinto raiva. E coisa, eu nem lembro quando eu senti raiva. E de tanto apertar os dentes diariamente eu quebrei, né? Olha o nível de inconsciência em que eu vivia. Ah, tá bom, um dente não é um negócio muito barato, mas você vai lá e faz outro, né? Mas e as decisões que você toma na sua vida? Movidos muitas vezes sem consciência. E as opções que você escolhe na sua vida, movida pelas crenças daquela criança que não tinha a capacidade, a experiência de vida e todas as ferramentas que você adulto tem hoje. Imagina se eu deixo uma criança de 1 ano de idade lá da Bahia, eu tiro ela e coloco aqui num banquinho desse na praça. 1 ano de idade, vinda da Bahia. Gente, se ninguém acudir essa criança, ela morre em 3 dias. Se não morrer antes. Morre. Porque ela precisa do adulto para tudo. Imagina que eu pego um adulto lá no centro da cidade baiana e coloco aqui, nessa praça. Aí tiro o capuz dele, o que esse adulto pode fazer diferente da criança? Pode fazer tudo, né? Ele vai perguntar para alguém, onde é que eu tô? Você está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Aí ele liga pro Uber, vai para o aeroporto, pega um avião, está na Bahia. No final da noite ele está na Bahia. Olha a diferença das atitudes, das condições, da capacidade de uma criança. Olha a diferença para um adulto. Literalmente rachou. Ô Sula, se você já se percebeu apertando os dentes, pode ter uma grande chance sim, de ter sido de tanto você apertar. Se foi aqui para trás então, eu já sou expert nisso. Falou em raiva é comigo, né? Porque depois de muito trabalhar com Bioflow, eu descobri uma raiva que não cabia em mim. Não cabia em mim.
uma raiva enorme. E até hoje eu venho descobrindo, lógico, porque quem diz que terapeuta não tem problema, nunca conheceu um cardiologista que não morreu do coração, nunca conheceu um dentista que não teve tratamento de canal. Nós somos humanos, né? Eu acho que essa foi a maior descoberta que eu fiz, uma das maiores descobertas. Eu sou humano. Eu tenho um caminho, eu tenho uma meta de vida onde eu quero alcançar. E, amiga, eu não conheço o dente. O 26 eu não sei qual é, mas deve ser para trás aqui, né? Enfim, se você percebe, já teve bruxismo ou tem, se percebe atencionando o teu maxilar, pode sim ter sido isso, né? Mas não é uma... é muito pouca informação, né, pra gente dizer algo, né? É muito pouca informação. Então, até fugiu a última agora. Mas é isso, gente. Que a gente precisa cada vez mais se tornar consciente daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz e principalmente do que você sente no seu coração. Como a gente deu exemplo hoje, né? Quando você vai falar de você, não, porque eu, e bate lá, e bota a mão no seu coração. É a casa da alma, né? É onde dói as emoções, é onde você sente dor física. Olhar para esse ano com outro olhar, o olhar da esperança, sim, o olhar de que a gente quer um mundo melhor, quer uma vida melhor, quer essa vacina para todo mundo logo, lógico, mas quer também, não só as metas, quer se desamarrar, como eu falei no início do programa da Bioflow Soltando Amarras, quer soltar as amarras. E muitos de nós, talvez muitos aqui, vão perceber que na vida, às vezes, você quer seguir, sabe, você já sabe até para onde você quer ir, você já tem algumas ferramentas, você já tem recursos, mas parece que algo te segura, como se tivesse amarrado mesmo lá atrás. Não é à toa que o nome do programa que eu falei de 2 dias, vou te falar já, tá? Não muito, né, porque está acabando o tempo. O programa se chama Soltando Amarras. Nós temos feridas da criança, né, para curar. Todos temos, gente. Você compra um carro zero e está lá muito bem andando, passa 2 meses, 1 ano, não sei, aparece lá recall, traga seu carro, porque tem um probleminha de fábrica que está dando problema aí para você 2 anos depois. É um exemplo simples, né? Bem simplista, de por que a gente dá defeito depois de velho. Porque lá na construção, lá na montagem, teve um probleminha. E esse probleminha vai se refletir normalmente na sua fase adulta. Então aquela história, quando você fizer 40 anos, quando você for adulto, vai estar tudo resolvido. Você vai saber o que faz na vida, vai estar bem, vai estar pleno, com grana. Mentira, gente. Depois de uma certa idade é quando a gente começa a ter condições de abarcar essas dores da criança, sim, Tata, as maiores feridas, com certeza, na grande maioria dos casos, as coisas que mais limitam a sua vida, as suas crenças, e às vezes aquelas mais verdadeiras, são crenças formadas lá atrás. Então uma criança, vou dar um exemplo aqui muito simplista, né? Que escutou a vida inteira, você é burro, você é burro, você é burro, muitos de nós escutaram. Ou ela vai sobrecompensar isso e vai ser extremamente arrogante e atirada e vai fazer muitas coisas, mas com uma ferida enorme aqui dentro, um vazio, né? Ou ela vai estar aqui no outro extremo. Ah, eu não sei. Vai ser aquela pessoa que fala, e isso, Priscila, aos 40, nossa, é um furacão, né? Vai ser aquela pessoa que fala sempre que não sabe, não é capaz de fazer. Ela vai sempre repetir isso, porque de alguma maneira ela entendeu lá atrás isso. E olha aí, a gente cresce com esse entendimento. É como um computador nascer neném. Chegou minha mana gêmea, seja bem-vinda, minha irmã. Chegou a minha irmã gêmea, dentro da barriga comigo. Então, é como você espetar um software, um sistema operacional num computador neném. Esse computador cresce e só tem tamanho. Qual é o sistema operacional que está rodando nesse computador enorme? É aquele pequenininho, gente. Por isso que precisa a gente se observar, a gente treinar, desenvolver a nossa consciência. Como é que eu vou me conhecer se nós somos seres emocionais, se eu não conhecer a emoção que vigora, que vige em mim o tempo todo, que está o dia inteiro aqui dentro de mim? Não tem como, né? Junto com o coronel. Ih, que coisa boa, hein? Todo mundo aí. Então,
Como curar a criança que ainda habita dentro da gente? A Tata está perguntando. Ô, Tata, é lógico que defeitos simples em casa da eletrodoméstico eu conserto, mas bem simples, né? Se for um defeitinho um pouco maior, tem que levar em alguém que conhece, alguém que estudou para isso, um profissional, né? Basicamente, Tata, as feridas a gente vai precisar, olha, quase sempre de um trabalho profissional, mas a gente pode começar sim a fazer um reconhecimento. Só de você começar a se observar as emoções, para simplificar, pega os problemas da sua vida, pega aqueles problemas do cotidiano. Isso serve para aquele assunto pro assunto que nós trouxemos hoje, né? Olhar para o ano novo. Da mesma maneira, quando você for fazer suas metas, no cotidiano, das coisas simples, pequenas, sabe, mas que estão sempre ali apertando você, te machucando, começa a observar as suas emoções. Começa a observar o seu corpo, a sua respiração. Você vai começar, porque primeiro, para curar alguma coisa, é como no médico, né? Eu tenho que fazer exame, eu tenho que fazer o exame clínico, laboratorial, para eu primeiro saber o que está acontecendo, qual é o meu status aqui, nesse momento. Para saber, para curar uma ferida da criança, e nós temos muitas, né? Todos nós, e vamos passar vidas aí curando. Não se engane que nessa vida, para quem acredita, você vai curar tudo, tá? Talvez você esteja começando a curar algumas. Mas para eu curar alguma coisa, primeiro eu tenho que saber o que eu tenho que curar, o que está pegando em mim, qual é o problema, qual é a minha dor. E de novo, são dores emocionais. Então olha a importância da coisa menos importante até hoje, que ninguém nunca ensinou pra gente. Olhar para as emoções. Reconhecer. Tem vários sentidos do reconhecer. O que é que eu estou sentindo? Olhar para isso, sabe? A gente sempre reprime emoção. Como a Fanny diz, abre um espaço para sentir, para você ver o que é isso. E ter noção da intensidade dessa dor. Qual o tamanho dessa dor? Eu só sinto raiva, Alexandre. Gente, a raiva que eu guardei por 40 anos não cabe aqui nessa praça. E eu não tinha consciência dela. As maiores feridas estão sim na nossa infância. E é preciso... Oi, Santana. Oi, meu primo, Ricardo. Terça-feira, live com o Ricardo às 9, hein? Autoaceitação, olha que bacana. Então é preciso que a gente olhe para a nossa dor hoje, porque a nossa dor hoje expressa ainda a dor da criança. E enquanto a gente não olhar para isso, gente, a vida vai só... É uma bola de neve, sabe? A mente tenta resolver. Não, eu vou achar um jeito. Gente, não vai achar jeito nenhum. Porque o problema, a questão está aqui dentro da nossa alma, do coração. Então é preciso que você faça um trabalho muito intenso, muito profundo de autoconhecimento. E a partir do momento que você começa a perceber as emoções e como o cenário da tua vida toca você, que situações da tua vida, que pessoas, o que toca em você, que dor despertam as situações em você. Então é parar de olhar para fora e perceber aquela dor que vem te visitar, seja através de uma pessoa, de uma situação da vida, o que ela dói em você, para você curar em você. Quando você começa a perceber em você, você começa aos poucos a ver qual é a emoção, o que está por trás disso, que relação isso tem com a tua biografia, de onde vem essa crença, essa dor. E aí sim a gente começa o caminho de saber o que está acontecendo para depois reconstruir isso, para depois ressignificar isso. Ressignificar é uma das coisas mais lindas que tem no mundo, sabe, gente? É um dos processos de autoconhecimento, de cura mais bonitos que tem. E uma coisa que eu, entre tantas outras, né, que eu sou apaixonado na inteligência emocional Bioflow, a gente vai direto na dor, ou seja, a gente vai direto no teu problema de cotidiano. Porque é ele que vai ajudar a gente a achar a saída, né? É como a Fanny fala, onde é que está a solução do problema de matemática? Gente, essa é a metáfora mais simples para saber como curar as nossas feridas. Onde está a solução do problema de matemática? Geice, quando eu entrei na psicologia da Estácio, eu pensei assim, psicologia não tem matemática, né? Primeiro período tinha matemática, Geice, o que é isso? Mas o problema, a solução do problema de matemática, seja bem-vinda, Geice, uma honra ter uma psicóloga aqui desse quilate. A solução do problema, gente, está no problema.
Se a gente passa a vida correndo do problema, como a gente vai achar a solução? Então olha que dica bacana, né? Então, já achou? Ótimo, você já achou. Então agora começa uma outra parte, porque tomar consciência da questão é só metade do caminho, tá, gente? Em algumas situações isso pode ser rápido, mas muitas vezes isso é só metade. E a outra metade é o que você vai fazer com essa informação. Porque às vezes eu uso isso de muleta. E o ideal é que eu use de alavanca para me tirar desse lugar que eu não quero mais ficar. Obrigado, minha amiga. Eu que agradeço a honra de ter te conhecido. Gente, a gente vai continuar. Eu vou botar um vídeo amanhã para ver se a gente continua na live de sexta o assunto que nós começamos na sexta passada, né? Que é a pergunta se o teu ano novo já começou. Hoje foi uma prévia, hoje foi uma reflexão, né? Sobre esse ano que começa e qual principalmente é a nossa estado íntimo em relação a esse ano que começa, né? É de medo, é de segurança, é de apatia, é de ação, é de ansiedade, né? E eu quero agradecer demais a vocês, agradecer também as formigas que pararam de morder o meu pé aqui, a minha perna, e ao sol que aguentou até o fim. Então gratidão a todas, a todos. Adriana, seja bem-vinda, minha amiga. Vai ficar gravado para quem quiser assistir de novo. E parece marketing, né? Bom, pode ser também, eu acho que faz parte, né? Mas o objetivo principal dessas lives, gente, é levar informações básicas muitas vezes para ajudar as pessoas a despertar reflexões. Então, se você lembrar de alguém que alguma coisa que ajuda essa pessoa, manda para ela. É de coração, de verdade, tá? Até a gente fala isso, mas é de coração. A gente tem essas lives como um apoio aos atendimentos que a gente faz no consultório, como um apoio aos alunos dos nossos cursos, porque são assuntos pontuais, né? Tratam de forma pontual uma questão. Ambiente muito natural, né, Adriana? Nossa, só o que ficou incômodo aqui foi esse batalhão de formiga aqui embaixo, né? Mas tudo bem. Um beijo para você. Fiquem com Deus. Uma boa noite, uma ótima semana. Vai dar certo pra caramba, pode crer, gente. Consciência e atitude. Um beijo.